as mulheres, e a gente tem essa discussão muito forte, né? Da negação dessa questão da submissão das mulheres e também da colocação da mulher como um objeto mesmo, como coisa. Uhum. E esses movimentos, como tem esses movimentos Red Pill e etc., têm amplificado isso de uma forma muito forte, né? Uhum. E a gente vê nas redes sociais e vê nos aplicativos uma conversa muito forte disso também, que é uma contraposição às posições femininas, né? E também temos uns recortes dos movimentos mais conservadores fortalecendo esse tipo de comportamento. Uhum. Como é que você vê isso, Michele? Como é que você percebe isso também? Como é que isso reflete nessa condição que a gente tem colocado em discussão agora, de uma forma um pouco mais aberta, com relação à construção da subjetividade desses adolescentes e dessas crianças também que estão vindo? É muito complicado porque a discussão ganhou, né, contornos às vezes muito simplistas, né, no meio dessas comunidades, porque elas desconsideram que o feminismo não é um movimento identitário. Ele é um movimento de resistência sócio-histórica, que tem um lastro em experiências de subjugação, de dominação, de colonização do corpo da mulher. Então, não se trata de uma proposta que pode se dar o luxo de virar uma espécie de ataque simples e irracional aos homens, né? É muito mais do que isso, né? Aliás, precisa passar longe disso, porque nós sabemos que as mulheres também subscrevem a experiência de dominação que os homens fizeram ao longo da história. Em que sentido? Nós vemos movimentos de mulheres defendendo pautas que nós consideramos que são pautas machistas, dominadoras, né, destrutivas para a identidade feminina, pensando aí numa identidade no sentido mais corriqueiro que é pensado, né? Porque se a gente for entrar nessa discussão, a ideia de se desconstruir, inclusive, esse binarismo homem e mulher, eu acho que essa grande contribuição que o feminismo pode dar de uma forma mais atual. Se a gente for pensar, por exemplo, na filosofia política que a Butler propõe, acho que ela passa um pouco por aí, por se desconstruir essa essência das identidades do homem e da mulher, que ela é tão... Na verdade, são identidades, as identidades precisam ser fluidas. Mas, no final das contas, o que tem se tornado esse movimento reacionário dos homens, né, vocês nos odeiam como feministas, logo nós precisamos reagir odiando ainda mais. E isso é muito grave, né, porque nem o feminismo pode ser um movimento de ódio aos homens, né, e a proposta ela é preciosa demais para se perder nisso, né. E é muito mais sobre nós podermos ter direitos iguais circulando por identidades mais plásticas, né? Que podem se definir como mulher, como homem, ou como não binário, e tudo bem, desde que os direitos fundamentais e a proteção desses direitos e a potência de vida humana seja protegida, né? E aí o que a gente vê é que como vira uma espécie de polarização que vai, vamos dizer, que vai convocando o fanatismo afetivo das pessoas, o que a gente está vendo é uma transformação de uma pauta tão importante de discussão numa luta que
que passa praticamente a ser um jogo de torcidas rivais, sabe? Isso é muito grave, porque a gente entra pelo campo de fanatismo que é destrutivo para homens e para mulheres, né? Então, o que um adolescente ou uma criança pode, em relação à capacidade de proteção que eles têm, do fanatismo, da paixão destrutiva dos adultos? Se nós estamos nos organizando em torno de pensamentos tão pobres quanto esses, o que nós vamos poder levar e depositar em termos de educação e formação para os adolescentes e a criança, no sentido de estabelecerem respeito aos corpos e não a identidades que são fluidas, que podem se modificar, né? A aposta de cores, de gêneros pode mudar completamente ao longo do tempo, né? Para dizer aí, para brincar um pouco com essa ideia do rosa e do azul, né? E eu acho que, ao mesmo tempo, né, a gente vê que também existem movimentos de adolescentes no sentido de tentar romper com esses valores, né? Eu acho que, pelo menos para os conservadores, né, eles acham que está havendo uma onda de ideologia de gênero, né? E não é sobre isso, é sobre o movimento que a própria adolescência faz, talvez por viver um caos identitário, de entender que as identidades não são tão rígidas, a vivência da sexualidade não tem que ter essa rigidez, né? E que ganha-se muito se a gente aposta em uma forma de vivência mais plástica, mais amorosa, mais parceira, né? E que eles possam exercer essa sexualidade, né? Ou essas identidades de gênero de uma forma mais plural.